dia a todos. Agradeço essa oportunidade de trazer aqui esse tema. E o que eu vou fazer a apresentação é de um projeto concreto de uso múltiplo das águas. Nós, no IDELT, Instituto de Desenvolvimento, Logística, Transporte e Meio Ambiente, nós temos trabalhado sobre esses temas interface nessas áreas, ou das transversalidades, como é a palavra hoje mais da moda. E nós firmamos recentemente um convênio sobre esse assunto específico com o Águas Claras, dirigido pela Estela, que está aqui presente, e na oportunidade realizamos um debate específico sobre o hidroanel. Eu resisti colocar algum subtítulo, pensei que talvez pudesse ser próprio, hidrovia e meio ambiente, aliados estratégicos, ou hidroanel metropolitano, um projeto estruturante, mas resolvi deixar específico o título genérico do hidroanel. Vocês vão ver, tem muitos slides, mas não se assuste, vou ficar dentro do tempo, imagino. E como essa é uma casa muito afeita à comunicação moderna, eu vou falar em banda larga ou 4G, tá certo? Mas não se preocupe, porque a apresentação vai estar disponível na íntegra, e além disso eu produzi um Frequent Asked Questions, porque como já fiz mais de umas 200 apresentações sobre hidroanel, eu fui recolhendo as perguntas mais frequentes. Então, esse material também está disponível para vocês, e eu vou até responder algumas dessas perguntas aqui ao longo da apresentação. Esse é um mapa da nossa região, da bacia do Tietê-Paraná. E esse é um mapa físico. Eu tenho certeza que todos vocês saberão desenhar os estados nessa região. E por quê? Porque esses estados são desenhados pelas águas. Particularmente o estado de São Paulo, ele é um estado que tem 2/3 do seu perímetro de águas. Isso descontado o Tietê. E se nós considerarmos tecnologias, por exemplo, como essa do embate usado na Europa, que é de navegação de águas rasas, né? São embarcações desse tipo para rios estreitos, a nossa região tem um potencial de navegação de 8.600 quilômetros, o que é um enorme privilégio. Desses 8.600, nós temos a hidrovia Tietê-Paraná operacional, 1.200 quilômetros apenas. E isso eu estou dizendo com tecnologias consagradas, sem considerar essas tecnologias mais avançadas, como elevador, como roda, como viaduto de hidrovia, que vez por outra está circulando aí pela internet. Quando nós chegamos aqui no Planalto de Piratininga, à beira aí da muralha, nós nos deparamos com uma extensa rede hídrica, dividida em diversas bacias, que veio sendo ocupado ao longo do século XX em particular, incidentalmente em torno desses recursos hídricos. E para abastecimento, para atendimento dessa massa na região metropolitana, há necessidade de transposição de bacias e uma extensa rede de infraestruturas para abastecimento, controle de cheias, geração de energia elétrica. Mas nem por isso São Paulo perdeu as suas características básicas. E aqui uma primeira grande surpresa: São Paulo é quase uma ilha. Esse mapa nós vemos com frequência, mas olhar com esse olhar é uma surpresa para certamente a maior parte dos presentes. Isso é um privilégio que nós temos e ainda temos, podemos dizer assim. Foi diante desse mapa e dessas conclusões que surgiu a ideia do hidroanel. Ela não é uma ideia nova, porque quando eu assumi o departamento hidroviário em 2008, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um inventário do que havia sido pensado sobre navegação na região metropolitana. E a surpresa é que ao longo de mais de um século, nós conseguimos localizar 67 projetos, deve ter mais. E nós fizemos um seminário em 2008, quando houve essa interpretação, e aí surgiu a ideia do hidroanel. Na sequência, foi desenvolvida a concepção geral do projeto, posteriormente contrataram um estudo de pré-viabilidade técnica, econômica e ambiental, que foi apresentado agora, em março de 2009, num concorrido seminário na FAO. Temos aqui vários dos professores que, inclusive, lá estavam presentes. Então, essa é a breve história do hidroanel, que, na verdade, é a reciclagem de ideias que vieram sendo construídas ao longo de um século. A agenda e o noticiário
atual, ele está muito dominado pela chamada crise financeira, ou as crises financeiras. E, na verdade, isso tem obliterado uma série de outros temas que vem marcando a escassez de água, ameaças ambientais, congestionamentos urbanos, escassez de alimentos, esgotamento de petróleo. Ou seja, a agenda do século XXI é uma agenda bem mais complexa do que a mera crise financeira. E por que eu montei esse caleidoscópio? É porque, na verdade, o transporte hidroviário ele é parte da solução, ou da solucionática, como diria o ministro, de todos esses problemas. A começar porque ele é energeticamente mais eficiente, e isso é tão diferente que é quase axiomático, e é ambientalmente mais amigável. Isso sem falar de uma coisa que ao longo desse tempo que eu tive debruçado sobre esse assunto, acabei descobrindo. É que os empreendimentos que vendem qualidade de vida, normalmente tem água por perto. Ou tem o oceano, ou tem rio, ou tem lago. Eu não sei se isso está no imaginário das pessoas, tem várias explicações, porque o corpo humano é majoritariamente de água, cada um explica de um jeito, mas esse é um fato. Essa ideia de que nós temos a água, ela na verdade está associada à qualidade de vida, é uma coisa muito presente nos países desenvolvidos, e eu acho que não é uma coisa distante de poder estar aqui na nossa região metropolitana. O transporte, ele é responsável por 13% das emissões totais globais de gases de efeito estufa. Mas se nós considerarmos apenas a emissão decorrente do consumo de energia, esses 13 viram 23. E com uma característica importante é que o transporte tem crescido mais do que os outros setores e a carga mais do que os passageiros. A boa notícia é que 90% do que é transportado, ele é sobre águas, que emite 10% do setor. Vale dizer, o transporte aquaviário, ele transporta 90% e ele emite apenas 2,3% do total. Só que no Brasil, esses 23 viram 42. Isso porque o Brasil tem uma combinação de uma matriz de transporte suja, porque nós somos o dobro rodoviarista do que os grandes países de grandes territórios, e no caso de São Paulo, isso é particularmente importante, porque essa combinação que nós temos no Brasil de uma matriz de transporte suja com uma matriz energética limpa, em São Paulo ela ainda é potencializada. Ou seja, se no mundo é 23, o Brasil é 42, São Paulo é 55%. Essa foi uma constatação, transporte é responsável por 55%. Essa foi uma constatação do Grupo de Trabalho da Polícia Estadual de Mudança Climática, que a Estela era responsável, o grupo de transporte nós trabalhamos, e nós ficamos muito surpresos. E entre o inventário de 2007 e 2010 pulou de 48 para 55. Isso porque em São Paulo, se o Brasil é 2/3 rodoviarista, São Paulo é mais do que 90%. Ou seja, ou vai se mexer no transporte, ou as metas que já são difíceis serão absolutamente e matematicamente inexequíveis. Isso ficou claro quando nós fizemos um balanço, ou seja, a meta é sobre 2005, dos 40 milhões teriam que ser reduzidos para 22. Só que os 40 milhões, naquela regra do business as usual, ele pularia para 76. Portanto, nós temos que reduzir mais do que tudo que foi emitido em 2005. Então, essa regra dos 20%, essa meta da PENC, de 20% é enganosa, porque esses 20% na prática é mais do que 50%. Então nós temos que ser sistemicamente mais do que o dobro eficiente. Por isso que diante, e usando esse surrado ideograma chinês, essa ideia de que a crise é a somatória de ameaça e oportunidade, eu efetivamente creio que nós estamos diante de uma oportunidade que não devemos desperdiçar. E no caso do transporte, isso se manifesta por uma mudança na matriz de transporte, e, para tanto, a necessidade de um planejamento e gerenciamento integrado do transporte. Eu acho que é a falta dele que cria esse desbalanço. Muito mais do que qualquer conspiração da indústria automobilística comendo frango com polenta lá no restaurante de São Bernardo, eu acho que é essa falta de planejamento e gerenciamento integrado que conspira contra o modo ferroviário, o modo aquaviário e assim por diante. Então é por isso que eu tenho batido muito nessa tecla, e eu creio nela,
e por isso estou mais animado agora, de que hidrovia e meio ambiente são aliados estratégicos. Quase que nós podemos dizer que o que é bom para a hidrovia é bom para o meio ambiente, o que for bom para o meio ambiente é bom para a hidrovia, ou para a mobilidade e logística de uma maneira geral. A Europa, que já tem uma larga tradição nessa área, lançou agora em 2011 o chamado White Paper, que é um plano até 2050 de transporte. Mas ao ler esse documento de transporte, parece que nós estamos lendo um documento ambiental, porque é quase só questões ambientais que são tratadas. Uma delas é a meta de redução de 60% das emissões até 2050. E uma série de ações estão aí enunciadas, e eu destaco essa última, que é a transferência de 50% do transporte de média distância entre cidades, de passageiros e de carga, do modo rodoviário para o modo ferroviário e o hidroviário, aquaviário de uma maneira geral. Eu quero lembrar que a Europa já é muito ferroviária e já é muito aquaviária, e ainda assim eles querem reduzir 50%. Mas lá, diferentemente do que aqui, há uma sintonia entre o discurso e a prática, entre o enunciado marqueteiro e as ações concretas. E eles estão trabalhando em diversos projetos. E eu não vou falar de todos, eu quero destacar o primeiro, que é o chamado Motorways of the Sea, que são as autoestradas do mar, as autoestradas das águas, que eles querem conectar todos os oceanos e mares entre si. E eles que já têm uma rede extensa de hidrovia, 26 mil quilômetros, que começou lá com os romanos, eles ainda vão construir mais 10 mil. Por exemplo, e essa que é a mais surpreendente, é a ligação das bacias do Reno ao Scheldt, que é mais ou menos um canal de 200 quilômetros, que passa em áreas bastante ocupadas e consagradas. Isso para viabilizar a conexão aquaviária entre Paris e Londres. E uma coisa curiosa, no meio da crise, o PAC deles lá de hidrovia está adiantado. A meta era 2020 e agora é 2018. Eles apresentaram, inclusive, recentemente num seminário em Brasília. Isso para conectar a extensa malha da pequena Bélgica de transporte hidroviário. Inclusive passando bem perto de Bruges, onde o patrono aqui da casa, na verdade, tem uma ligação antiga, tá certo? E isso chegando a Londres, e esse é o projeto London Gateway. A Inglaterra, que foi a rainha dos mares, perdeu nos últimos 50 anos esse posto, e para recuperá-lo está construindo a 25 milhas do Big Ben, esse chamado London Gateway. E para isso eles estão, pasme, dragando o rio Tâmisa para águas profundas, estão ocupando 2 milhões de metros aterrando na área e recuperando uma área que era degradada, antiga, de petróleo. Isso no Brasil, pela licenciamento ambiental, seria uma ignomínia, né? Imaginar. No Brasil, nós também estamos trabalhando na ideia de extensões. Então, a hidrovia Tietê-Paraná, que é o verdinho, ele pode ser estendido aí por 200 quilômetros, chegando até Salto, que é a parte verde. E pode chegar na região metropolitana, que é tecnicamente possível, mas economicamente muito difícil. Essa chegada a Salto é importante, porque hoje quase toda a carga da hidrovia morre em Pederneiras. Por quê? Porque Pederneiras é o último entroncamento ferroviário. Então nós temos 150 quilômetros de hidrovia que praticamente não são utilizados porque não conecta com nada. Ao chegar em Salto, a carga que vai para Santos pode passar por fora da região metropolitana de São Paulo ou pode adentrar e sair da região metropolitana com conexões ferroviárias. Isso é importante. A gente dá muito pouco valor à carga urbana, porque nesse caso da ilha, dessa chamada ilha, esse quase nós poderíamos tirar, porque a hidrovia, os rios existentes, eles podem se conectar através de um canal de 25 a 30 quilômetros e completar esse hidroanel. Na época se falava em 186, mas o estudo de pré-viabilidade definiu um outro traçado de cerca de 170 quilômetros. Mas o importante saber é que 41 quilômetros já é navegável entre Edgar de Souza e Penha. Isso num padrão, fruto do projeto Calhas 1 e Calhas 2, de navegação neste padrão. Eu destaco aí a Ponte do Limão, porque é a ponte de menor vão, de 20 metros, e vocês lembram lá atrás que aquelas embarcações que eu mostrei
Inicialmente elas têm 9 metros de boca, de largura. Portanto, é possível mão e contramão hoje nos 41 quilômetros sem nenhuma obra. Isso é importante saber. E essa navegação, na verdade, ela já existe. Ela não existe comercialmente, mas de serviço ela já existe. Como existe em Billings, desde a década de 20, o transporte de passageiros. São 4 travessias, hoje estão obsoletas, precisam ser requalificadas, mas essa travessia é essencial na região, para evitar obras de infraestrutura rodoviária desnecessárias e para haver ganhos na transposição. Por exemplo, o Jornal da Tarde publicou uma matéria de um pai que comprou um barco para levar o filho na escola, né, do jeito que está, porque é mais rápido. Isso será possível através de um canal que interligue as represas de Billings a Taiaçupeba, é o tal canal que eu mencionei. Isso porque há um potencial de transporte bastante grande que foi inventariado nesse estudo que foi contratado. Cargas e passageiros. Nas cargas, as públicas e as comerciais, os passageiros, travessias e o turismo. As cargas públicas são importantes porque elas têm um grande peso na região metropolitana. Então nós estamos falando do lodo, do lixo, do entulho, dos resíduos, terra, enfim, material de dragagem, que por si só já é um grande volume. Isso é importante porque alguns países adotam como política, como é o caso de Paris, de que material de construção ele chega navegando. Aqui nós estamos vendo areia e as concreteiras estão na margem dos rios. Aqui um outro problema, porque os 15, 30 ou 50 metros, eles são áreas de preservação. Lá é o contrário. Lá é imposto que as concreteiras fiquem na margem do rio. E aí vocês veem a betoneira apenas para distribuição local. O entulho, nós estamos falando próximo do Centro Pompidou, mas o entulho saindo, né, de uma coisa até meio que rudimentar, poderíamos dizer. Ou existem os ecopontos, onde o material é reciclado para reutilização. E isso não deixou Paris mais feia. Eu uso essa imagem porque quando nós começamos a falar disso, o pessoal diz, não, mas navegar no Tietê vai ficar feio, barco passando para lá e para cá. Eu digo, não, Paris não ficou feio. O pessoal, esse é o Batomuxo que não afunda, tá certo? E o convívio, ele é pleno, tá certo? Praias, navegação, pesca, imagine só uma coisa dessa. Isso também acontece em outros lugares. Xangai, por exemplo, tem uma intensa navegação. Xangai tem um rio Pinheiros e um rio Tietê, aí nós estaríamos próximos do CEAGESP, que é o grande centro financeiro. É intensa navegação. Bom, aqui já é mais familiar a gente. Na região metropolitana, nós fizemos, à luz de Paris, fizemos um inventário. E nós constatamos que a construção civil, o complexo do silício, era responsável por 111 milhões de toneladas por ano. Isso na época era 1,5 vezes o volume total do Porto de Santos, responsável por 26 mil viagens dia. Isso dá uma fila de caminhão de 500 quilômetros. Daqui ao Rio, tá certo? Diariamente só para a construção civil, que não representa mais do que 15% do total. Porque o total nós estamos falando de mais de 400 mil viagens dia. Aí tem Kombi, Fiorino, entra tudo, tá certo? 400 mil viagens por dia. Fora as cargas que cruzam a cidade sem ter nada a ver. Por exemplo, 5 milhões de toneladas por ano, vem do Vale do Ribeira para o Vale do Paraíba, passa pela Marginal e não tem nada a ver com a região metropolitana. 15 milhões de toneladas de bauxita passa na Estação da Luz, sem ter nada a ver com a região metropolitana. Um outro problema que nós temos é de gestão. Nós temos 46% dos nossos caminhões andam vazios. Isso é um índice absurdo. Isso é problema de software, de gerenciamento. Esse índice na Europa é 22 a 24, nos Estados Unidos é 16 a 18. Vale dizer, nós somos o dobro ineficiente que a Europa e 3 vezes ineficiente que os Estados Unidos. Tudo isso são viagens desnecessárias utilizando um viário desnecessariamente. E claro, isso tem efeitos sobre a qualidade de vida e a economia da região, inclusive constatado em estudos que foram feitos especificamente sobre esse tema. Nós também levantamos à época a questão das concreteiras e tivemos uma grata surpresa. 44 das 70 e poucas concreteiras ficam a menos de 500 metros dos rios. 4 das 5 estações de tratamento da Sabesp também ficam no rio. O grande problema é que entre Parque Novo Mundo e Barueri, 23 quilômetros, o lodo é transportado de caminhão pela Marginal, que não havia necessidade. Ele podia ir por cima. Entendeu? O
O lodo não precisa ir dentro do rio, podia ir por cima do rio. Se nós já ficamos surpresos com o fato de São Paulo ser uma ilha, aqui nós temos uma segunda surpresa. Esse é o sistema viário estratégico, o Rodoanel, do lado de fora, externo. Essa é a malha ferroviária existente, essa com o ferroanel, um dos traçados do ferroanel implantado. E o interessante é que se nós superpomos a malha ferroviária com o rodoanel, com o hidroanel, nós vamos descobrir que há 3 regiões de potencial integração trimodal. Isso já é um luxo nessa metrópole de 17 milhões de habitantes a 700 metros do nível do mar. Essa análise nós fizemos quando a Estela estava estudando o futuro CEAGESP. E aí ela veio nos perguntar onde é que instala. Eu digo, pode escolher qualquer dos 3 lugares. É óbvio, tá certo? Preferencialmente o verdinho. Vocês conhecem essa área? Talvez assim fique mais fácil de localizar. Nós estamos falando daquela cava dos Areeiros, tá certo? Que ao longo de quase um século foi sendo cavado ali na região. E nós fizemos uma simulação do que poderia ser um CEAGESP de acesso trimodal. Isso é de extrema importância, porque 68% da carga do CEAGESP, ele vem desse vértice Castelo Branco, Regis Bittencourt. E 22% vem do Alto Tietê, que pode chegar navegando. Portanto, 90% da carga do CEAGESP, ela pode ser acessada sem passar por São Paulo, por dentro de São Paulo, o que seria um grande avanço. Ainda existe a área do IBC, existe a área do quartel que está procurando mudar, portanto, nós estamos falando de 3 milhões de metros quadrados que tem um potencial uso. Nós estamos falando quase do epicentro logístico da América Latina e está fora de São Paulo, com potencial acesso trimodal. Isso é importante porque porque já foi estudado do trabalho que foi feito do estudo de pré-viabilidade, foi visto nessa caso lá de Carapicuíba, da Cava, a implantação de dessas instalações. Então foi desenvolvido o projeto, inclusive com uso do lixo processando para geração de energia. Esses terminais trimodais, eles são muito comuns em vários países. Esse é um exemplo europeu, ao fundo uma conurbação, e aqui já um moderno, onde você faz a garagem, chamada Dácena dos barcos. Foi levantada a estrada para passar por baixo. Olha o que foi feito aqui no tamanho da ATI. Aqui não foi erro de engenharia, não. Aquilo foi um projeto que nós negociamos na época com a DES para viabilizar a entrada no tamanho do ATI. Esses triportos foram locados, todo o território foi mapeado nesse estudo que foi feito, né, essa parte da inserção na FAO, coordenada pelo professor Alexandre. Aqui a posição dos triportos, aqui a posição dos chamados transportos, que eram de transbordo, os ecoportos, que são pontos de captação. E o interessante é que essas áreas ainda estão disponíveis, apesar dos rios terem sido engolfados pelas marginais. Mas há que se tomar cuidado para não se inviabilizar no futuro. Por exemplo, os jornais semana passada divulgaram esse projeto aqui na região da Traição, no Rio Pinheiros. A EMAI vendeu um terreno ano passado, bem num lugar estratégico, bem estreito aqui da região. A gente sabe que a EMAI tem dificuldades empresarialmente, mas isso não pode comprometer o planejamento de longo prazo da região metropolitana. Isso já tem história. Por exemplo, do projeto do Bires foi construída uma eclusa em Pedreira, eclusa que foi ocupada por bombas. Então estava lá o espaço da eclusa, foi lá e colocou bomba. Claro, ficou mais barato o projeto, coisa que está sendo também pensada para Traição. Por isso foi repensado uma nova eclusa, Itaquaquecetuba, o canal foi repensado. E o projeto do hidroanel, ele tem diversos estágios de desenvolvimento. Não é apenas um plano de longo. Essa parte na Penha, a eclusa da Penha, já teve o projeto básico executivo e vai para licitação esse ano, que é uma eclusa de dupla mão de direção. Com isso será possível acrescentar os 41 quilômetros mais 14 quilômetros, 55 no total, e inclusive um projeto de reurbanização desenvolvido pelo DAE. Portanto, nós temos projetos, e esse é um problema, eles ficam nas gavetas. E com isso, a criação desse reservatório na Penha poderá acumular de 3,5 até 10 milhões de metros cúbicos. Portanto, nós estamos falando num potencial piscinão de graça, tá certo? É um piscinão a montante de São Paulo, que pode contribuir na defesa das enchentes.
Uma das perguntas que eu sempre tive que responder é o seguinte: não tem que despoluir para começar o hidroanel? Eu digo, não. Eu diria que para passageiro pode ser que sim, para carga não obrigatoriamente. E ao contrário, eu acho que a relação pode ser inversa. Se navegar, a despoluição pode vir mais rápida pela pressão. Quanto custa o hidroanel? Nós tínhamos feito uma primeira estimativa de 2,5 bilhões, mas nesse estudo de pré-viabilidade, o valor estimado é de 3,5 bilhões para a infraestrutura, o que não é uma coisa de se assustar. E o cronograma de implantação? O estudo de viabilidade estimou em 20 anos, mas talvez acostumado com a nossa tradição de lentidão nas implantações das coisas. Mas como nós temos apenas uma grande obra, demais é um conjunto de pequenas obras, eu acho que em havendo a decisão de se implantar, de se incluir nos planos e se montar a equação financeira, o funding desse projeto, imaginar em 3 a 5 anos não é coisa fora de propósito. E aqui eu deixo apenas algumas mensagens dos anunciantes. Eu gosto muito dessa frase do professor Barker. Ele diz: o que não dá para ser feito, mas que se for feito, muda tudo. Eu acho que nós estamos diante de um desses desafios. Ou do grafiteiro lá de Pinheiros. Ele diz: criar é retirar do óbvio o inusitado. Eu acho que esse é o projeto do hidroanel. Talvez só tenha faltado dizer que esse é o verdadeiro arco do futuro. Obrigado.